Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como vender e instalar internet rural via 4G e usando também internet via rádio para levar o sinal aí dessa internet 4G para um local mais distante aí. Beleza? Então vamos falar sobre o que é essa internet rural, né? Sobre o sinal do 4G, sobre os equipamentos que você pode estar utilizando para fazer a instalação dessa internet via 4G, sobre como é a instalação, né, desses equipamentos, o modo de trabalho. Tem duas formas aí que eu enxergo que a gente atua aqui, que você pode estar atuando aí, sobre os planos de dados e sobre o monitoramento da rede. E por fim, vou mostrar para vocês algumas imagens bem legais aí de uma instalação que a gente fez recentemente. Beleza? Então, internet rural, né, é bem conhecido hoje em dia, cada vez mais forte aí, né? Internet rural. Basicamente seria internet em locais afastados, desse nosso exemplo, utilizando sinal de operadoras de telefonia celular. Logicamente que já tem a internet rural via rádio há muitos anos. Inclusive é a melhor opção se você conseguir chegar lá por rádio, né? Mas tem locais aí, né, que mesmo com o sinal via rádio você não consegue chegar, ou às vezes não é viável, né? Porque às vezes tem que repetir muito o sinal e colocar várias torres, acaba não compensando financeiramente, né? E dependendo do cenário, às vezes não dá avisada, enfim. E aí as únicas opções acabam sendo, né, nesses locais aí, a internet via satélite, né, uma das opções aí. Porém, ela custa bem mais caro, ela é mais lenta e tem uma franquia baixa, né? Porque a internet via 4G também tem franquia, só que a franquia costuma ser mais alta do que a internet via satélite, com tempo de resposta melhor, um preço mais baixo, uma franquia mais alta, uma velocidade mais alta também. E é possível aí você ganhar dinheiro vendendo, instalando essa internet via 4G aí, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Pode ser um modelo de negócio que você pode agregar aí na sua empresa, no seu provedor. Então o sinal via 4G, né, o conhecido 4G, agora já está aí chegando 5G, mas ainda vai demorar um bom tempo para ser implementado. E também o 5G vai ter uma frequência bem mais alta, que dificilmente vai funcionar nessas localidades mais afastadas aí, né? Hoje a gente tem aí 4G de 700 MHz, que é o melhor para o nosso cenário aí de locais afastados, né? Então, basicamente aí você irá entregar o sinal de internet utilizando as operadoras de telefonia celular. É assim que funciona, né? Normalmente as operadoras que têm aí o melhor sinal e plano, que eu vou mostrar para vocês, são a Vivo e a Claro, né? A TIM é intermediária e a Oi basicamente não tem nenhum plano interessante para esse modelo de negócio de 4G, e também ela foi vendida para essas outras três, o que acaba não ficando muito viável aí, apesar que a Oi tem lá plano ilimitado, né? Mas se você usar constantemente, ele usar bastante giga, provavelmente eles vão cortar, vão diminuir a velocidade, vão fazer alguma coisa que vai atrapalhar aí o funcionamento do 4G, né? E assim, fica viável você entregar o serviço somente utilizando 4G, né? O sinal 4G. Sinal 3G, sinal 2G, se for os únicos que pegarem ali na região, dificilmente vai ficar um serviço de qualidade, dificilmente vai funcionar. Então, normalmente aí, né, o 4G é o mais rápido, e se tiver principalmente cobertura em 700 MHz, que é a frequência mais baixa, que vai ultrapassar mais barreira e vai chegar com o sinal mais forte lá no seu cliente. Beleza? Então como é que funciona? Eu vou ter um desenho aqui, né? Basicamente você vai ter lá o sinal das torres de operadoras, né? Então são elas aí: Vivo, Claro, TIM, né? São essas três empresas principais aí. Como eu falei, a Oi ali já não tem muito. Então o que tem no mercado são essas três. Então você tem lá o sinal da operadora, que está aqui, né? E esse sinal ele vai, e normalmente por conta dos obstáculos, né, ele acaba chegando bem fraco nesses locais mais afastados. Então, localidades onde às vezes pega o celular em algum ponto ali, muito difícil, né? E aí você instalando uma antena externa, como essa aqui da Els, que é a que a gente vai recomendar aí, que a gente usa e recomenda. Você instalando essa antena externa, amplificada, aí ele vai captar melhor esse sinal, né? Vai ter um ganho maior aí na captação desse sinal e vai fazer com que o cliente consiga
utilizar a internet nesses locais mais afastados. Então esse é o funcionamento básico aí para vocês entenderem. Então você vai usar sinal de uma dessas 3 operadoras, a que tiver na sua região, do seu cliente, né, que você for instalar. Utilizar equipamento aí da ELS que a gente vai ver já na sequência, amplificando assim o sinal. Então o equipamento, qual é ele, né? Tem 2 modelos que basicamente são praticamente os mesmos modelos, que é o Amplimax, modelo EPRL12. Esse tem o telefone, é esse carinha aqui. E eles lançaram recentemente aí o Amplimax Fit, que é o EPRL18. Esse não tem o telefone, né? O que seria o telefone, né? Basicamente aqui no Amplimax, lá embaixo ele tinha um PoE com uma saidinha de telefone. Você conseguia ligar um telefone e fazer ligações, né, normais ali via telefone. Mas isso acabou ficando em desuso, né? Porque hoje em dia o pessoal dificilmente quer usar o telefone em si e quer mais mesmo para internet, WhatsApp, etc. Ele já resolve ali. E aí eles acabaram tirando esse telefone nessa versão Fit aí. Então, se o seu cliente não precisar de telefone, né, do chip que você vai colocar lá para ele fazer e receber ligação, aí você pode optar por esse modelo sem telefone, que é o EPRL18, tá? Outro detalhe aí também é que normalmente os planos de dados que a gente pega ele não faz ligação, ele só é dados, então o telefone também acaba que não resolve. Mas aí vai do que você achar no mercado, mais em conta, né? Você pode achar o modelo 12 mais em conta do que o 18, eu compro o 12 mesmo, mas se você achar o 18 e não precisar do telefone, vai no 18. Esses equipamentos custam no mercado aí de 550 a 600 reais. Esse é o valor desse cara aqui, né? A gente vai ver ele em detalhes aí. Então, alguns diferenciais desse equipamento: plug and play, né? Muito fácil, até o próprio cliente, se ele plugar ali um chip e apontar, ele mesmo vai conseguir ali achar um sinal. Não tem tanto segredo assim da instalação dele em si. Ele é um modelo aí desbloqueado, né? Antena aí hepta-band, né, que pega todas as operadoras aí, né, todas as frequências. Tem o botãozinho ali de instala fácil, que você aperta ali, ele já vai mostrando o sinal de todas as operadoras, como é que tá, né? Então ali tem lá, aplicações desse produto, né? Locais com sinal deficiente, regiões rurais, que é o foco principal aí, uso itinerante também é interessante. O pessoal às vezes usa isso em veículos, né, em alguns locais ali, esse equipamento. E pequenos comércios. Então tem aí telefone, internet e a banda de 700 MHz aí, que é o cereja do bolo, né? É o que faz a gente ter um sinal melhor ali. Então ele tem ali uma saída de internet, esse modelo tem telefone, né? Que a gente tá vendo um modelo mais antigo aí. Ele tem aí 700 MHz, busca cega de sinal, desbloqueado aí. Hoje em dia todos já são, né? Ele alcança taxas máximas de até 70 megabytes por segundo, esse é o máximo dele. Dificilmente você vai conseguir atingir esse máximo aí, mesmo na cidade, vai ser bem difícil, né? Ele tem um alcance aí de 6 vezes mais, né? E se você comparar com um modemzinho aí, USB, né, aqueles modemzinhos, ele tem 400 vezes mais sinal, né? Porque ele fica externo, né? Uma antena bem mais amplificada, né? E ele permite aí você ligar um cabo de alimentação via PoE de até 100 metros. Então você consegue deixar a fonte bem distante, levar apenas um cabo de rede, resolve o problema lá. Beleza? Mais algumas especificações técnicas aí, só para vocês terem ideia. Frequência que ele trabalha, 4G, todas essas daí, né, são aí todas as frequências que tem no mercado, 3G e 2G. 3G e 2G, como eu falei, nem faz muito sentido. Ah, e tem mais um detalhe agora que eu estou olhando essas frequências. Existem alguns modelos da ELSE mais antigos que trabalhavam, por exemplo, somente com 3G. Então você tem que ficar atento aí, né? Se eu não me engano Amplimax 3G, tinha outro nome lá, é alguma coisa 3G. Então o modelo somente com 3G hoje em dia é totalmente inviável, tem que ter o 4G. E aí o de 700 MHz. E o legal é que lá na configuração depois, na Amplimax, você consegue definir ali a melhor frequência e deixar para que ele trabalhe só naquela frequência, para ele não ficar pulando de uma para outra, que acontece muito. Então aí ó, tá as taxas de transmissão máxima. Ele chega aí no LTE, né,
a 70 megabytes de download por 50 megabytes de upload máximo, né, teórico máximo, então é bem difícil você atingir essa velocidade aqui. Ele tem aí também o HSPA, que seria o 3G, né? Ele atingiria a velocidade máxima teórica de 21 megabytes por segundo por 5,7 de upload no 3G. Aí 2G, EDGE, GPRS, daqui você abandona. Isso aqui você não consegue fazer nada com isso daqui, né? Malemar, nem uma maquininha de cartão ali não vai passar direito numa velocidade dessa, né? Então, para uso de internet, que é o foco, né? Você tem que considerar apenas 4G. Ele também trabalha aí no MIMO 2x2 em downlink na frequência de 4G de 2.600 MHz. É uma frequência mais alta, às vezes você pode encontrar sinal, né? Quanto mais alta a frequência, mais ela vai sofrer para ultrapassar a barreira, né? Então, as frequências principais são essas daqui. Lembrando que, se eu não me engano, 850 MHz está meio que para sair fora do mercado. Então, principalmente no 3G, né? Pode ser que eles realoquem para o 4G, mas no 3G ele vai sair fora, então tem que ficar esperto com essa frequência de 900. É uma frequência que tem poucos canais aí, né? Mas tem, principalmente a Vivo, atua muito com 900 MHz. Mas 700 é a melhor mesmo ali, né? Aqui embaixo a gente tem alguns dBm aí das transmissão, né? De acordo com cada tecnologia, né? O LT seria essa última aqui, né? 23 dBm aí. Aqui tem algumas outras informações, temperatura que ele pode atuar, né? Ele é feito para ficar no tempo, então até 60 graus aí, né? Ele pode atuar sem problema. A fonte, porém, só trabalha em 40, então ela não pode, teoricamente, ficar diretamente ali no sol numa temperatura muito alta, né? Mas aí você pode substituir até a fonte deles por alguma outra, um PoE da Ubiquiti, por exemplo, ali, porque, se não me engano, a fonte é aqui já fala, né? 24 volts aí com 0,75 ampere, então é bem parecido ali com o da própria Ubiquiti aí, né? Isso para atingir aí 100 metros. Se você usar uma fonte ou uma bateria, né, de 12 volts, muita gente às vezes vai usar uma bateria lá solar, alguma coisa, aí o cabo já cai para 15 metros, né? Então tem essa diferença aí. Ele aceita 3 telefones, né? O modelo que tem telefones, pode ligar vários telefones ali, tem identificador de chamada, né? O cabo do telefone, a extensão pode ter no máximo 100 metros. IP dele de fábrica. Aqui as frequências que ele trabalha, né? Que a gente já viu ali. Polarização da antena dele é vertical, né? Então ele trabalha assim, né? O sinal na vertical. Aqui tem novamente os ganhos também, que variam de acordo com a frequência, né? Então você vê aqui que nas frequências de 700 MHz é um ganho mais baixo, né? Porém a frequência ela ultrapassa mais barreira, então às vezes o 700 chega melhor lá na região que você vai atender do que as outras, né? E nas frequências mais altas ele tem um ganho mais alto, né? Talvez para compensar também essa questão da frequência em si não ultrapassar tanta barreira, né? E ele tem essa outra frequência aqui que eu não entendi direito, né? Que é uma outra antena, aliás, né? Uma antena direcional de diversidade na frequência de 2.600 MHz, numa polarização horizontal com ganho de 9 dBi, né? Por coincidência, é a mesma que desse MIMO 2x2 aqui. Então talvez seja uma segunda antena ali para fazer a questão do MIMO, né? Para ter as duas polaridades ali nessa frequência de 2.600 MHz. E aí, como é que é a instalação, para a gente ter uma ideia, né? Como que isso é instalado lá na casa do cliente? Muito simples, muito fácil para você que tem provedor aí, principalmente a rádio, já está bem acostumado. Onde você vai colocar lá o equipamento externo, se de preferência que fique ali próximo à casa, mas às vezes você tem que pôr no local longe, por exemplo, que nem nas imagens que eu vou mostrar para você do cliente. Na casa não funcionou tão legal, a gente teve que colocar no morro. Aí do morro a gente jogou via rádio para a casa, para a empresa. Então por isso que é interessante, principalmente para quem trabalha com provedor via rádio. Você vai lá, logicamente, você vai primeiro tentar colocar o seu sinal de rádio. Se não der certo, se não tiver cobertura, se ficar inviável, você pode optar por esse sistema via 4G. Ou mesmo para quem não tem provedor, pode trabalhar só com esse sistema via 4G. Né? Colocar ali essa antena externa, o chipzinho lá da operadora.
e cobrar ali do cliente para entregar internet para ele. Aí tem duas modalidades de negócio que eu vou comentar à frente. Mas a instalação é isso daí, você vai colocar lá a anteninha externa, vai puxar, né, botar o chip, né? Então você vai botar o chip lá na antena, fica lá externa. Vai descer ali o cabinho de rede de até 100 metros com aquela fonte de 24 volts 0,75 ampere. Cabo Cat5e homologado, tá? Não vai usar cabo de CFTV aí que você vai ter problema. E aí você vai colocar a fontezinha PoE, se for o modelo com o telefone, ele vai ter a saidinha para o telefone. E aí você pode ligar, desde que também o chip lá aceite fazer e receber ligação. Se for um chip de dados não vai dar certo, como eu já tinha comentado. E aí dessa fonte PoE vai sair para um roteador Wi-Fi, ou também pode sair diretamente para o computador também, o que é meio difícil, né? Porque hoje em dia todo mundo quer usar o Wi-Fi, não faz sentido nenhum. Então você vai ter que colocar um Wi-Fizinho lá para o cliente usar, e aí ele vai usar no celular, no tablet, etc., no DVR, na câmera, onde ele quiser ligar, né? Então esse é o padrãozinho aí de instalação, beleza? E aqui tem mais alguns detalhes da parte de baixo ali do equipamento, que não muda tanto de um para o outro, tá? Eles são idênticos até. Então ali na parte de baixo você tem ali a ligação da antena externa, onde você pode também, além da antena interna amplificada já que ele tem, você pode ligar uma antena externa ali do lado, usar um cabinho bem curto para não ter muita perca e amplificar ainda mais o sinal. Só que daí essa antena externa vai variar da frequência que você vai usar. Cada frequência que você vai usar vai ser uma antena diferente, então você tem que saber exatamente qual é a frequência que você vai querer para ver se você consegue amplificar. E aí dependendo da região ali, você pode colocar uma antena dessa externa que vai ter um ganho maior, né? E vai aí acabar conseguindo que o sinal chegue lá. Beleza? Aqui tem um botãozinho que você aperta para você falar se você está usando antena externa ou interna. Aí ele acende aqui a luzinha quando você habilita a antena externa, né? Aqui é onde você coloca o cartãozinho cartãozinho de memória. Onde você coloca o chip, né? Aqui ele aparece se deu rede, né? Se deu rede do celular, ele acende essa luzinha. Quando pega o 4G, ele acende essa luzinha para você ver como tem importância o 4G, né? Que é o que realmente vai fazer funcionar bem, né? Aqui é onde vai o cabo de rede, que vai alimentar também o equipamento. Tem a luzinha de indicação, né? Está chegando ali a conexão com esse cabo de rede. E tem esse botão instala fácil, que você vai apertar ele ali, ele vai ficar mostrando quais operadoras que ele achou e o sinal de cada uma delas. Então, tipo, vivo, tanto de sinal 8, tanto de sinal, e inclusive a frequência não, mas ele mostra se é 3G e tal. Tem lá certinho no manual para vocês, mas esse instala fácil aqui, eu particularmente nunca utilizei, né? Eu acabo usando levo notebook e vou olhando pelo notebook, que ele traz mais informação, mas daqui é útil assim para uma busca cega ali, né? Um negócio que você quer ver rapidamente, você pode estar usando, né? Então aí tem aqui embaixo está explicando o que é cada um desses, né? E aí nesse display, ó, como eu falei para vocês, né? Ele vai mostrar aqui ó, o nível do sinal. Então ele aparece aqui, ó, nível, N de nível e o sinal que ele está pegando. Então vai de 0 até 99. Ele também mostra nesse mesmo display a frequência que ele está trabalhando. Então se é em 700, se é 1800, se é 2600, se é 900 no 3G, 850, enfim. E qual é a operadora? Aparece ali o nome da operadora. Aparece assim, ó, Claro, Oi, Vivo, TIM, Nextel, que nem tem mais, que agora é da Claro, Algar, que é bem raro aí de conseguir, enfim. E também a tecnologia, por exemplo, LTE. Ele também aparece aqui nesse painelzinho escrito assim, LTE. Parece alguma coisa assim, tá? Então basicamente é isso. E aí você tem dois modos de trabalho para você trabalhar com esse formato de internet via 4G. O primeiro deles é o mais comum, é o que o pessoal acaba fazendo, muitos já fazem hoje em dia aí, que é onde você vende e instala. Então você faz a venda do equipamento, né? Você cobra, ou se você não cobra, recomendo que você cobre para fazer o teste de operadora. O que é isso? É o teste para você ir lá com o equipamento no cliente e verificar qual operadora que funciona. Então você leva ali os chips ali da Claro, da Oi, da TIM, por exemplo. E mesmo se você não tiver o chip, você consegue escanear pelo software
da própria Elsys lá, né? Ele escaneia quais operadoras que tem, o sinal de cada uma. Então, você, mesmo se você não tiver o chip, mas com o chip você vai conseguir testar, né? Conectar, verificar a velocidade, etc. E aí passar um relatório para o cliente, ó, funciona essa e essa operadora, né? Porque ele vai ter que nesse formato, ele vai ir lá comprar o chip, né? Ele vai lá alugar, né? Contratar o plano com a operadora. Então, se você for lá e fizer todo esse teste e não cobrar nada, ele vai simplesmente ir lá, ele mesmo compra o equipamento, põe o chip e boa. Né? Ele pode fazer isso, mas pelo menos você não ficou sem ganhar nada, né? Você foi lá, fez o seu teste aqui, a gente cobra R$ 200 para fazer esse teste, que é o custo com deslocamento do técnico, do veículo e o chip ali, né? Você tem que fazer uma recarga ali no chip para você, né? Tem que ter esse chip aí, se for um plano, alguma coisa para você testar. Então sempre cobre pelo teste, tá? Para você não sair no prejuízo. Nesse modelo você vai ganhar pela venda do equipamento. Então você vai pagar lá R$ 600, você vai vender no mínimo, né, o equipamento ali por uns 800, 900. Aí você vai pôr sua margem ali, né? Porque daí a garantia vai ser sua, etc. Então uma instalação dessa de internet rural, ela não vai sair por menos de R$ 1.500 no mínimo, no mínimo. Fora teste, fora outras coisas ali. Então dá para você ter um lucro legal aí. Aqui você vai ganhar pela instalação, né? Ou seja, além de ganhar pela venda, que não é tanto, né? A venda você não vai ganhar tanto, mas na instalação você vai ganhar. Daí você vai cobrar o seu valor aí, o seu dia de serviço, né? Enfim. E o legal também de fazer o teste, a gente sempre faz o teste antes, por quê? Porque você vai lá, verifica qual é a operadora que funciona naquela região, já faz os testes e já passa para o cliente. Ó, funciona essa, tá dando tanto de internet, e você já vê onde você vai instalar as antenas, o que vai precisar, já passa um orçamento completo para ele. Ele providencia o chip, quando ele tiver com o chip você vai e instala tudo, tá? Aqui você não vai ganhar pelo aluguel do chip, né? Ou seja, o cliente vai lá fazer o plano, né? E só que também a vantagem é que você não tem que se preocupar aí com o recebimento, né? Então, assim, aqui a vantagem é essa, né? E o lucro aqui que você vai ter, né? Você vai ganhar aí cerca de R$ 2.000 por instalação, dependendo da forma que você for trabalhar, né? Então, você vai ter aqui mão de obra, você vai ter equipamento, né? Então você vai ter ali você pode ter um lucro legal. Na verdade que eu ainda coloquei 2.000, né? Na verdade não seria nem um lucro, né? Que seria o custo, né? O custo da instalação para o cliente, né? Ele vai sair na faixa de uns R$ 2.000, considerando equipamento e sua mão de obra. E o seu lucro, ele vai girar em 50% disso daqui. Então 50% desse valor aqui, cerca aí de R$ 1.000, é o lucro que você consegue ter nesse formato de venda e instalação. E qual é o outro formato que tem? É o formato de você colocar o equipamento em comodata e alugar o chip para o cliente. Então, nesse formato você vai locar o equipamento para o cliente, né? Ele vai ficar emprestado para o cliente. Né? Já aqui você não vai fazer o teste antes, porque nesse formato você já tem um chip, então você já leva os chips das operadoras que você trabalha, você já tem que ter, né, isso daí fechado. E aí você já ativa o chip ali na mesma hora, o que faz todo sentido. Então, o cliente contratou, você já vai lá no local, faz o teste, aí se você vai cobrar ou não para testar, aí é independente, mas você já faz o teste e já ativa. Funcionou? Ah, funcionou na Vivo, já põe o chip, já instala, já leva tudo para fazer a instalação como se fosse uma instalação de internet a rádio que você já está acostumado. Aqui você não ganha, você vai ganhar com o equipamento em comodata alugado. Por quê? Porque o equipamento é seu, né? Você pode continuar cobrando uma taxa de instalação do cliente, só que menor, né? Então, normalmente aqui o pessoal cobra aí uns R$ 1.000 para fazer uma instalação desse equipamento, né? Que já vai cobrir ali valor de equipamento, deslocamento seu, etc, né? Com isso você vai reduzir o seu custo inicial, cobrando, como eu falei, uma taxa de instalação. Então você vai somar todos os seus custos que você vai ter e você tem que zerar isso. Por quê? Porque senão você não vai ter lucro, porque no mensal você não consegue ter tanto lucro assim, mas tem um lucro interessante que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui vocês vão ganhar com a mensalidade do plano de dados, tá? Porém, existe um risco, né? Nada vem assim ao acaso, né?
Você não vai, vou ganhar, não vou ter risco nenhum. Não, aqui o seu risco é o não pagamento. Lógico que a gente sabe que cliente de área rural normalmente não costuma faltar com pagamento assim como em locais na cidade, né? Que é muito mais fácil o cara trocar de internet, etc. Ele não pode ficar sem, então ele acaba não atrasando ou não deixando de pagar. Mas existe esse risco. Então você vai comprar o chip, né? Alugar o chip da operadora, todo mês eles vão cobrar, independente se você estiver usando o chip, não tiver. Então você tem que fazer toda ali uma jogada para poder não sair no prejuízo, né? Beleza? E aqui você vai lucrar aí aproximadamente R$1.000 por ano com cada cliente que você ativar. Então a gente tem dois formatos aí, né? Onde você, no final das contas, você tem um lucro parecido. No primeiro formato você vai instalar tudo, vai botar o chip lá, você cobra R$1.000, nunca mais vai ganhar com aquele cliente, exceto se tiver uma manutenção, alguma coisa, mas manutenção não dá lucro, né? Porque você vai lá, dificilmente você vai ganhar alguma coisa e provavelmente vai demorar um bom tempo para ter algum tipo de manutenção. Já no segundo formato, você tem o mesmo lucro, só que no decorrer do ano, né? Porque você vai alugar o chip da operadora, vai alugar para o cliente e aí você vai ter, dependendo do valor que você pagar para a operadora que você cobrar do cliente, você vai ter aí esse lucro de R$1.000 por ano. Beleza? E aí vamos aos chip de dados e quanto custa esses planos com as operadoras, tá? Valores de atuais aqui da data da gravação do vídeo. Temos aí operadora como Vivo, onde o cliente pode optar por contratar via CPF, isso seria o próprio cliente indo lá contratar, porque se você contratar como CPF, você não vai conseguir pegar muitos chips. Como CNPJ não tem assim um limite, né? Até existe um limite, mas vai depender do seu CNPJ, do histórico ali de pagamento com a operadora, essas coisas. Então você pode ir pegando ali os chips aos poucos. Com a Vivo, por exemplo, se o cliente for fechar lá direto, ele vai pegar um plano de 100 GB aí, onde ele vai pagar R$ 119,99, né? R$120 por mês. Tá? Você pegar pelo CPF. Já no CNPJ, esse mesmo plano sai por R$100 e ainda atualmente inclui já a gestão de dados. E é aqui onde tem um formato bem interessante de se trabalhar, onde você consegue, com essa gestão de dados, verificar quanto que o cliente está consumindo facilmente e tirar dados de um chip e passar para o outro. Esse é o mais interessante. Então, o que o pessoal faz aqui é aqui onde o pessoal costuma ter bastante lucro com essa operação. Ele pega vários chips de 100 GB, por exemplo, e pega vários chips com 40 GB, onde você tem ali um valor menor, né? Sai uns R$70 por mês, um exemplo. Esse de 40 GB. E aí o que você faz? Você tira um pouco do giga de um chip e passa para o outro. E fica fazendo esse controle entre os chips e assim, distribuindo esses gigas, e assim você consegue maximizar o seu lucro aí, alugando esse chip para o cliente. Depois você tem aí a Claro, onde por CPF também eles alugam, tem esse plano para o próprio cliente. Se ele for lá contratar direto, na modalidade que ele vai lá e contrata direto, ele vai pagar R$120 por 120 GB. São 20 GB a mais do que na Claro aí, acaba compensando. Já no CNPJ você pode pegar um plano de 100 GB, que sai por R$109,99, R$10 a mais do que na Vivo. E tem um plano até mais interessante de 140 GB, só que sai R$140. Então tem uma quantidade maior de giga, né, que você pode estar entregando também para o seu cliente, obviamente cobrando mais dele também. E por último a gente tem aí a TIM, onde no CPF eles vendem até 80 GB, é o plano máximo, por R$107 por mês. Já no CNPJ tem dois planos aí, o de 100 GB que sai o mesmo preço da Vivo ali, né? E o de 500 GB, que é bastante giga aí, né, por 150. Então a TIM tem um plano diferenciado aí na questão do giga, que dá para você deixar para um cliente que usa bastante. Agora a questão é do sinal, né? Dificilmente aqui, pelo menos na nossa região, a gente conseguiu um sinal de qualidade da Vivo no local afastado, né? Então esses são os planos. O único que tem aí essa gestão dos tráfegos que eu conheço é a Vivo. Talvez a Claro e a TIM também tenha, mas tem um custo à parte, não sei como funciona, mas a Vivo tem essa gestão dos dados.
E aí o que você vai fazer? Você vai alugar esse chip com a operadora e depois você vai alugar para o seu cliente. E aí quando você for alugar para o seu cliente, você vai cobrar, né, de 149, né, de 150 a R$ 200 por mês, né? Então é aqui onde a gente chega lá. Então você pega aqui um plano de 100 GB e aluga por R$ 200 por mês para o seu cliente, né? E aí em um ano, né, 12 meses aqui, descontando aí outras coisas, você vai ter aquele lucro lá de R$ 1.000 aí por ano, né? Você vai pagar R$ 100 para a operadora, vai cobrar 200 do cliente, você vai ter o lucro de R$ 1.000 por ano, o equipamento é seu. Se aquele cliente amanhã depois cancelar, você retira esse equipamento e instala em outro cliente. Os poréns aqui, como falei, você vai pegar o chip da operadora, você vai ficar pagando, tá usando, não tá usando. Então, se você ficar com o chip parado, vai diminuir o seu lucro, né? Ou se ficar muito tempo parado, você vai ter um prejuízo. Então, a intenção é não ficar com o chip parado, é sempre ter ali a quantidade de chip para atender os clientes e não ficar com o chip parado. Essa é a jogada desse sistema de internet via 4G, né? E a gente optou por trabalhar com a Elze por um diferencial deles, que eu não sei se outras empresas têm, que existem outros equipamentos desse no mercado, né, como Aquário e outros aí, onde você tem o cloud, né? Então é um monitoramento aí, que até tirei um print aqui, alguns prints para vocês verem, onde a gente consegue monitorar a antena do cliente sem precisar liberar IP nenhum, tal. Tem um custo, obviamente, dessa plataforma, se eu não me engano é 50, R$ 70 por ano por dispositivo, né? Você paga ali. Aliás, por ano não, você paga uma vez e aí você não paga mais, se eu não me engano. Mas você pode também cobrar isso do cliente, né? Principalmente se você vender o equipamento para ele, você pode cobrar esse monitoramento dele. Para quando ele te ligar, oh, tá dando problema, alguma coisa, você conseguir olhar e ver o que está acontecendo, né? Ver alguma informação. Obviamente, se estiver desconectado, sem internet, lá não vai receber nada. Mas se ele tiver com alguma internet, ele vai passar informação. E aí, quais são as informações? São várias, né? Você consegue ver se ele está conectado, obviamente, né? Se estiver com internet. Se ele não estiver conectado, qual foi a última conexão dele? Você consegue ver o endereço IP. Nesse caso aqui, tá um IP nateado lá, né? Um IP privado, né? Vamos dizer. A tecnologia que tá, a operadora, o tipo de rede, né? LTE. E você consegue ver aqui um histórico, né? Você tá vendo aqui, ó, você tem 24 horas, 7 dias, último mês ou o tempo que você quiser ali. Você consegue ver um histórico do sinal. Então, se o sinal estava oscilando, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu encostei ali o mouse, ele apareceu, ó, o sinal estava menos, nesse cliente, menos 98 dBm, qualidade menos 3 dB, tecnologia e a banda que estava funcionando, a data, o horário certinho, a qualidade. Então você tem tanto a banda de operação quanto o nível e qualidade do sinal. E isso você consegue ver com o passar dos dias ali. Então é muito bom isso daqui, para quem, principalmente para quem vai fazer naquele segundo formato, naquele segundo modelo de negócio onde você aluga o chip para o cliente. Isso daqui é muito importante, porque daí você vai ter que dar um suporte para o cliente, que é outra coisa que você tem que levar em consideração ao se trabalhar com o formato de aluguel do chip, né? Se bem que tanto no aluguel quanto na venda você tem que acabar dando suporte da mesma forma, só que no outro que você cobra mensal, né? Se der algum problema ali parar de vez de funcionar, você que vai ter que se virar, né? Enfim, mas de um jeito ou de outro acaba sobrando pra gente do mesmo jeito, né? E aí aqui outra tela com mais informações, né? Então tem todas essas informações que tem a qualidade, o nível do sinal que está naquele momento, né? Até a gente tem o histórico lá em cima, aqui é o que está naquele momento. Aí tem aqui largura e download e de uplink e downlink, né? Quantos megahertz que tá. Tipo de antena, quanto que o cliente gastou no total, tá aqui, não é por mês, nada. É no total, desde quando você conectou a antena aqui na plataforma, quantos gigas que ela consumiu. Tem latitude e longitude aqui de localização, só que isso aqui normalmente não funciona. Olha aqui onde é que ele está falando que está essa antena lá, perto da África, então isso aqui não está batendo, né? Tem lá temperatura, se está IPv6, extensão do PoE, enfim, tem muita informação, isso aqui ajuda muito, né? Então dá uma boa ajudada aí, beleza? Então vamos ficar agora para finalizar esse vídeo com algumas imagens, eu vou comentar com vocês aí de uma instalação que a gente fez recentemente, né?
usando aí a antena da ELS instalada no morro a 200 metros da casa, conectada via rádio, como falei, né? Então a gente colocou a anteninha da ELS lá em cima, aqui colocamos uma caixinha para colocar as fontes, né? Chegamos com energia lá via cabo e colocamos uma antena de rádio mandando o sinal até na casa, né? Via rádio da casa e depois da casa até na empresa. Lá o cliente está usando um chip de 100 GB que ele mesmo contratou. A velocidade está dando de 10 a 20 MB em média, né? Com um sinal intermediário. O que é um sinal intermediário? Não é nem um sinal excelente e nem um sinal ruim. Sinal intermediário que está rodando super bem ali para o cliente. E hoje ele está usando o HughesNet lá, que deixa muito, está errado aqui, ó, muito a desejar, além de ter um custo muito alto. Beleza? Então fique agora para finalizar os vídeos aí com as imagens, com os meus comentários finais dessa instalação que a gente fez. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. É um formato de negócio que você pode estar agregando aí no seu provedor, principalmente se você trabalha em área rural. Às vezes tem algum cliente ali que você não consegue atender no rádio. Essa pode ser uma alternativa, ou mesmo tem pessoas que trabalham só com esse modelo de negócio. O cara não tem nenhuma infra de provedor, ele só trabalha com antena, usando antenas assim 4G, seja da ELS de outros. Ele aluga chip da operadora e aloca para o cliente. Beleza? Inclusive a gente tem parceiros aí que fazem a contratação desses chips para a empresa. Então se você precisar contratar os planos de dados, pode estar falando com a gente. E um desses parceiros ficou de me enviar uma tabela bem legal que ele fez, que ele simula. Eu vou ver se eu consigo trazer num vídeo futuro aí para vocês, que ele simula, eu posso até disponibilizar depois via WhatsApp para quem tiver interesse aí, é só solicitar, que ele simula o seu lucro com o passar do tempo ali, de acordo com o chip que você pegar, o seu custo de instalação, sabe? É uma tabelinha bem legal que eles mesmos montaram ali para fazer essa simulação aí. Beleza? Então tá aí mais um modelo de negócio, fica aí com as imagens. Valeu! Bom, pessoal, estamos aí com as imagens que eu fiz lá no local da instalação. Aí estamos vendo aí a antena, a caixinha e a outra antena de rádio, né? Antena 4G e antena de rádio, ambas instaladas lá no morro. Estou aqui embaixo do morro, dei um zoom lá com a câmera para vocês terem ideia aí da distância, né? Essa é uma base provisória ali que o próprio cliente está fazendo, né? Ele vai fazer depois uma estruturinha de torre, etc. Veja como que é a visão lá do local, né? Você vê aí que tem assim, cercado por morros, né? Então, na parte de trás aqui, obviamente, não tem como tá vindo o sinal, porque é bem fechado aí, né? Só temos ali sinal vindo a partir da frente mesmo, né? Conseguimos aí sinal da Claro e da Vivo. E aqui o cliente estava enterrando ali o fio de energia, né? Enterrando a parte do fio de energia, porque aí passa alguns gados aí, né? E também ele vai cercar, aí provavelmente já está cercado aí, né? Desde quando a gente fez a instalação. Então aqui está a anteninha do Amplimax aí, né? Avisada que ela teve aí, ó. Aqui a energia chegando, as duas fontes, né? A gente substituiu a fonte da Amplimax e a fonte daquele light beam ali, né? Tá aí no detalhe, ó, o cabo, né? A gente identificou para saber qual é qual, né? Qual vai para uma antena e qual vai para outra, apesar de ser a mesma fonte, mas só para saber qual é qual. E aí o sinal vai na casa até lá embaixo via rádio, né? Ele recebe aí num morro que é mais alto e envia para casa lá embaixo. Aqui tá o Amplimax aí, ó, funcionando, conectado, ó, o sinal aparecendo lá, 87%. LTE, e a frequência também, se não me engano, ele mostra ali 700 MHz. E aqui tá um zoom aí de cima do morro lá para a câmera que fica lá na casa. Ele recebe nessa light beam. Aí tem um roteador ali na casa. Desse roteador ele passa para esse Nano Loco M5 aí até na empresa, que eu vou mostrar depois para vocês, né? Então aqui dá para vocês terem uma noção da distância. Aí tô no meio do caminho do morro ali. Aqui como ficou a instalação lá embaixo. Então a gente tem lá o TP-Link, o roteadorzinho, e as duas fontes recebendo o sinal de uma antena, né, do 4G e enviando para outra antena lá no 4G. Tá aqui as duas antenas no detalhe aí, ó. Então a gente tem a Light Beam recebendo lá do morro, onde está um Amplimax 4G, e o Nano Loco enviando
para a fábrica, que está uns 500 metros mais ou menos de distância ali da casa. Aqui está um zoom lá da fábrica, dá para vocês verem aí o HughesNet que eles usam e a anteninha do lado que a gente colocou lá, o Nano Loco, recebendo agora o sinal lá na empresa também, né? Aqui vocês conseguem ter uma ideia da distância aí. Beleza, pessoal? É isso, espero que tenham gostado.